A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque só o Senhor ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo, Deus seja a sua proteção. Se você estiver em casa, quando estiver no trabalho, seus filhos sejam grandemente abençoados pelo Senhor Todo-Poderoso. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, fique à vontade aqui no nosso meio. Esse lugar não é senão para adorar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de ser adorado, tá bom? Não esqueça aí no final, dê o seu gostei e o não gostei. Mateus capítulo 11, verso 29 diz assim: sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, né? Sejam meus seguidores, né? E ele é manso e humilde de coração. A Bíblia ela tem um costume de associar, né, dois termos, né? Sempre, em alguns momentos da Bíblia a gente vê isso. Lucas 4,36, ela fala de autoridade e poder. Mateus 17,21 fala sobre o jejum e oração. Apocalipse 1,6 fala de reis e sacerdote. Atos 6,8 fala de graça e poder. Mateus 26,41 fala de vigiar e orar. E o texto que nós vimos agora, Mateus capítulo 11, verso 29, fala de manso e humilde, né? E é exatamente sobre essa mansidão e humildade, e também como o aprender com ele, né? Então, Jesus diz assim, olha, se vocês querem sejam meus seguidores, né? Aprendam comigo, tá? Então, a gente costuma sempre ouvir nas escolas, nas igrejas, a questão de o caráter de Cristo, né? Você tem que ter o caráter, forjar o caráter de Cristo em você e tal. Mas o que é o caráter? Aí eu vou utilizar a psicologia para explicar um pouco o conceito de caráter, né? O caráter, ele é o espelho da estrutura. Nós temos uma estrutura psíquica, né? O caráter é o espelho disso, ele mostra, ele reflete exatamente quem nós somos, como nos comportamos diante de determinadas situações, né? Então, o que acontece? A forma como as pessoas nos percebem, né? O que elas percebem em nós? O nosso caráter, né? Nossas expressões emocionais, nosso comportamento diante de situações, diante de tomada de decisões, às vezes expressando raiva, às vezes expressando alegria, às vezes expressando medo, tal. Então, essas reações comportamentais que são vistas por outras pessoas, né, reflete exatamente o nosso caráter, né? Ele é um espelho que mostra a nossa imagem ali de uma forma bem externa. Às vezes a gente diz, olha, essa pessoa é um mau caráter, ou então diz, olha, é uma pessoa de bom caráter, né? Então, para que a gente possa refletir o caráter de Cristo, a gente precisa do Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Que aí esse reflexo vai aparecer, né? Quando o Espírito Santo habita dentro de nós, aí o caráter de Cristo se manifesta em nós, né? Então,
Vamos lá para o texto, né, que ele diz assim: aprendei de mim, né? Aprendei de mim. Então esse verbo no grego ele significa matete, né? Que significa, a Bíblia no Antigo Testamento ela é escrita no aramaico e no grego, né? Aliás, no hebraico, desculpa, aramaico e hebraico. No Novo Testamento já tem o idioma grego. Então, no grego, o aprender, matete, significa aluno ou pupilo. Né? Então, olha só, quando ele diz aprender de mim, ele está dizendo assim: seja meu aluno, seja meu pupilo. Assuma o caráter de Cristo, ou assumir o caráter de Cristo. Na realidade, Jesus está dizendo, para que você possa assumir o caráter de Cristo, você tem que ser meu aluno, meu aluno, meu pupilo. Eu vou ser o seu professor, você vai ser meu aluno. Você é meu aluno, eu sou o seu professor. Por quê? Porque é importante a gente pensar nesse verbo aí, nesse aprender aí, né? Porque às vezes essa palavra discípulo, ela meio que se distancia disso, né? Às vezes as pessoas têm uma interpretação meio distante disso, porque acha que o discípulo é aquele de tem algum poder, tem alguma autoridade, né, é um pouco mais diferenciado dos outros, né, mais ou menos nesse contexto, né, às vezes a interpretação é assim, errônea. Nesse verbo do aprender aí no grego, ele está mostrando que essa palavra significa que, novamente, para você ter o caráter de Cristo, tem que se aproximar dele e aprender como um pupilo ou como um aluno de Cristo. E Cristo é o mestre, aquela relação mestre e aluno, professor e aluno. Então, assim, ele é a referência, não sou eu. Às vezes a pessoa pensa que, sou discípulo, não, então eu sei um pouco mais que alguém que... Não, você é um aluno que aprende com o mestre. E quem é a referência? O próprio mestre é a referência, né? E aí nós vamos para outra palavra que mostra, como eu falei para vocês, o caráter é o reflexo da estrutura. E aí Jesus vai dizer assim, porque eu sou manso, olha o caráter aparecendo aí, e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Essa palavra manso também, no grego, ela significa cortês, significa suave, gentil, cortesia, né? Que é diferente, às vezes, da pessoa que se mostra grosso, né? Que se mostra lá em cima, olha as pessoas de cima para baixo, julga as pessoas, se acha melhor do que o outro, né? Então a Bíblia está dizendo assim, você é aluno, você é pupilo, então mostre cordialidade, mostre gentileza, mostre suavidade, né? Mostre cortesia. Então, a palavra mansidão, ela tem todas esse significado que denota o quê? Nessa etimologia da palavra, denota o quê? Que o aluno, ele deve ter essas qualidades aí. Para quê? Para que o caráter de Cristo apareça nele. Então, a primeira condição é ser aluno, aprender com o professor, aprender com o mestre, mestre ser a referência, eu ser cortês, suave, gentil, ter cortesia nas minhas ações, mostrar isso,
E também a palavra humilde, que ele diz manso e humilde de coração. Né? A palavra humildade no grego significa tapinos, que quer dizer que não se levanta do chão. Olha só, que não se levanta do chão. Ou seja, aquele que está permanentemente de joelhos, aprendendo, reverenciando, o próprio mestre, o próprio professor, que é Cristo, a referência. Então, assim, se portar com reconhecimento ao grande mestre, que é Jesus. E também ela traz outro significado, mas no hebraico significa falar com autoridade. Então, no hebraico, ela já tem um outro significado, falar com autoridade. E aí você vê Jesus nos evangelhos, você vê quem é esse que prega com autoridade? Ele fala com autoridade. Então, essa fala é do aluno, que está sendo forjado. Aqui você vê o exemplo de Jesus. Mas o aluno que está sendo forjado, ele fala com autoridade. A autoridade de quem? De Deus. Ele fala como aluno, ele se mostra cortês, ele se mostra gentil, ele está permanentemente de joelhos, a palavra humildade, e aprendendo, sendo educado. Sendo educado. Se o meu povo, segundo a Crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, assim que diz a palavra, se humilhar permanentemente de joelho, demonstrando que a referência é Jesus, não o próprio aluno. Ele é um aluno e está para aprender. Então, essa humildade resvala nisso aí. E falar com autoridade. Autoridade do nome de quem? De Jesus. Quem é esse que fala com autoridade que até os ventos e os mar lhe obedecem? Jesus, aqui na sua palavra. Então ele diz assim, se você quiser ser o meu seguidor, você vai aprender comigo. E aprender é dizer, é colocar, é se manter como aluno, como pupilo. E eu serei a referência. Por quê? Porque eu mostro o caráter de mansidão, cortesia, suavidade e humildade, que é o reconhecimento de que ele é o meu mestre, ele é a minha referência. E falar com autoridade desse nome que é a minha referência. Então, você vê o quanto, o significado dessas palavras quando Jesus nos chama para ser seus seguidores, mas temos que ter forjado esse caráter, que está exatamente refletindo em nós, dentro de nós, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa andar, para que nosso falar, nosso se comportar, o nosso momento seja de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido, colocado, mostrado para nós. E aí o caráter de Deus é forjado em nossas vidas. Que Deus te abençoe nesta noite, nesse dia. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esteja contigo em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.